Caio, perguntar uma coisa para você aqui. Pergunta. É possível conhecer a Deus sem ficar narcisista, Caio? É difícil, É, mas é possível. eu já percebi isso. Você já percebeu? Já. E isso faz parte da história mítica da relação com Deus. Você vê que, supostamente, de acordo com todas as tradições do livro, ou seja, judeus, cristãos e muçulmanos, as tradições das religiões do livro, a figura do mal, o Satanás, o adversário, em todas essas tradições ele nasce do narcisismo. Ele é narciso, como no mito grego. Ele se encanta com a sua própria imagem. E é na presença de Deus, é na presença do Altíssimo. E ele é lindo e vive a beleza de Deus, a glória de Deus. Ele tem tanta certeza da beleza dele aos olhos de Deus que ele surta. E ele quer uma apreciação superior à de Deus por ele próprio. Ele quer validar a sua autoapreciação, dizendo, eu irei e ficarei acima do Altíssimo. Ele quer ser aquele que autodeclara a sua sublimidade. Agora, tudo isso acontece nessas tradições na presença de Deus. Como, por exemplo, o homem, na tradição judaico-cristã, no ensino da Escritura, ele surta, e é um surto. Acontece na presença de Deus. Animais não surtam daquele jeito. Nenhum animal, por mais inteligente que seja esse animal, do ponto de vista do uso de ferramentas funcionais, mas nenhum animal que seja só animal e que não diga eu sou e eu serei, surta. Ele se mantém no nível da sua natureza, cumprindo as designações naturais da sua existência, com contentamento instintual, se encontrar comida, água, e não existir num ambiente de hostilidade predatória superior contra ele, ele está em estado de contentamento natural. E toda disputa é instintual, macho alfa, para dominar o grupo. Mas o que está em critério não é eu sou mais belo do que tu. O que está em jogo é eu sou mais forte, por isso eu imporei o meu gene. Mas não é nem de longe o que você chama de narcisismo, é só de sobrevivência biológica, Sim. da mais tosca. Mas no Gênesis, quando Deus e o homem dialogam, o narcisismo aparece. Deus cria o homem, fala com o homem responde a Deus, Deus e o homem dialogam. Quando eu digo homem, é homem e mulher. Tá. É essa espécie que diz eu. O Homo sapiens. Ele surta. Ele não surta na presença da mulher. Ele não surta na presença da serpente. Ele surta na presença de Deus. O que está em questão não é a serpente nem é a mulher. O que está em questão foi Deus quem disse. É a questão da serpente para com a mulher? Foi Deus quem disse. É a questão da mulher para com a serpente? Pois Deus nos disse. E é
o convencimento da serpente sobre os humanos. É porque Deus sabe que se vocês fizerem assim, vocês vão se tornar como Deus, ou como deuses, serão deuses. E essa indicação leva a cobiça natural do gosto, o impressionamento visual da beleza do fruto. Essa afirmação de que como Deus se seria, como Deus sereis, é o que dá a alavancada final no desejo animal de comer, na apreciação psíquica da beleza do fruto. O que consuma isso tudo é como Deus sereis. É o que João chama de soberba da vida. O apóstolo João. Soberba da vida. Soberba da vida. Aham. É concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a gente entra nessa. E na observação da história humana toda. Os grandes pecados das pessoas consideradas santas geralmente aconteceram depois que elas tiveram grandes visões, grandes revelações, grandes percepções. Todas elas. Foi quando mais propensas estiveram ao surto narcisístico. Como Paulo, que eu falei aqui na terça-feira, que foi ao terceiro céu e voltou de lá com um espinho na carne, levando tapa na cara para não se ensoberbecer, para não virar narciso. Porque a contemplação de Deus, que é sublime, sendo feita por um indivíduo corrompido como eu, quando eu vejo o sublime, a sublimidade tanto me enternece, me encanta, me enleva, me eleva, me desafia, me santifica em olhares e percepções novos, tanto quanto pode, em encontrando a manifestação da minha sombra, da minha treva, e eu oscilo, eu não sou somente luz, eu tenho manchas. Só há um que é inteiramente luz. Nós somos ambivalentes. Então, no pendular da minha dinâmica espiritual e psíquica, pode ser que a mesma glória, a mesma sublimidade, a mesma revelação que me encontra em estado de contemplação quebrantada e cresce em mim, essa mesma manifestação se me encontra num momento de desvio, de esquecimento, de piedade autocentrada, de qualquer que seja a natureza dissimulada de autoexaltação, se esse mesmo dia de glória me encontra assim, eu me corrompo na presença daquilo que deveria me santificar. É por isso que se diz que Jesus é instrumento de divisão. Desde o início. Foi Simeão quem disse isso a Maria quando Jesus era um bebê no templo em Jerusalém. Ele viu Jesus, pegou Jesus e falou para Deus: agora, pois, ó Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí falou para o menino, bebê: e tu, menino, vieste para levantar muitos e para arruinar a muitos. Porque ele vira para Maria: por este menino se manifestará o levantamento e a ruína de muitos. Também uma
espada atravessará o teu coração. Falou para Maria, porque ele veio para divisão, para levantamento de uns e ruína de outros. O mesmo Jesus, a mesma pessoa, a mesma expressão, a mesma vida, a mesma palavra produziria isso. Que é o que Paulo constata em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz que Deus nos leva e nos conduz em todo lugar, nos conduz em triunfo, manifestando através de nós o bom perfume de Cristo Jesus. Para com uns é cheiro de vida para a vida, para com outros é aroma de morte para a morte. Sim, E a pergunta dele final é, afinal, quem é suficiente para lidar com isso? Nenhum de nós é suficiente para lidar nem com o bom perfume de Cristo, nem com Cristo, nem com a glória de Deus manifesta em nosso favor. Se eu não recebo isso com o coração quebrantado, eu me corrompo, eu me satanizo. E essa coisa que eu estou dizendo, que parece uma simplicidade, é aterradora. Eu já vi tanta gente que eu disse para mim mesmo, que futuro maravilhoso essa pessoa tem, porque tem tantos dons. olha, Aí você vê logo depois o cara todo estragado, corrompido, sedutor, carnal, meu Deus. e longe do evangelho, sem guardar o coração, arrogante, blasfemo na sua superioridade, na sua atitude supremacista, satânico em nome de Deus, um Lúcifer ministrando em nome do Senhor. É o meu livro, Síndrome de Lúcifer, é isso, brother. Fala dessa outra. É, dessa vibe, Esse como fenômeno. você diria. Dessa Tá aí no portal Síndrome de Lúcifer, é um livro de... Deixa eu ver se eu acho. Eu escrevi em 1988, 87, 88, Síndrome de Lúcifer. Eu escrevi no ano que aconteceu aquele episódio com o Jimmy Swaggart. Quem? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. É. Ok. E que era uma pessoa que se exaltava demais e confessava aquela exaltação. Tá vendo essa boca é santa. Ele falou muita bobagem. Ele mandava essa, E ele foi horrível. Ele tinha um primo que era roqueiro famoso. Ele dizia, olha só, a bem-aventurança está em mim, não está naquele meu primo roqueiro. E anarquizava assim, um cara, eu não me lembro mais quem era, mas conhecidíssimo o primo dele. Vou Era como consultar se isso. fosse um cara do Pink Floyd, vamos supor. Sei, um Não me ídolo lembro mais. do rock, assim. É, aí ele dizia, você está vendo aqui por que eu sou santo? Ah, Porque nunca entrou uma gota de vinho nessa boca. Eu sou um nazireu santificado a Deus. coitado. Aí ele estava lá, coitado, pegando prostituta na noite, naquela angústia de existir, com aquelas pulsões, com a luxúria espocando dentro dele, enquanto ele dizia que era mais santo que todo mundo. E então o livro, a motivação para escrever o livro foi a tristeza de ter visto aquilo que eu sabia que iria acontecer. Tanto é que eu tinha dito antes, olha, do jeito que esse homem vai, daqui a um tempo a gente vai ter uma notícia horrorosa a respeito dele. É inevitável. E foi em 87 que veio a notícia horrorosa e quando eu estava nos Estados Unidos morando lá em 89, houve uma segunda etapa de outra mulher, outra prostituta, outras histórias. E foi muito sofrimento para aquela família toda. Mas é assim, gente, é inevitável. Se você se enche e se acha cheio de glória e de poder e de beleza, e de inteligência, e de cultura, e de sabedoria, ou de carisma, ou de fama, ou de qualquer que seja o que você chama de diferencial, tome cuidado, especialmente quando você faz isso para Deus, porque não há lugar onde o surto mais primitivo
de luciferianidade tenha começado, se não de fato, de acordo com as descrições da Bíblia, por exemplo, na glória do querubim que ele surta e diz: eu subirei e ficarei acima do Altíssimo. E aí, bro? O irmão dele chama Jerry Lee. Jerry Lee, o primo? Não, Jerry Lee fazia dupla com ele. É Jerry Lee and Jimmy Lee Swaggart. O primo? Jimmy Lee Swaggart era o irmão do Jimmy Swaggart. Mas eu tô falando de um primo roqueiro. Então, é primo? Primo, Perdão. Aqui, é isso mesmo. Jimmy Lee Swaggart. É o nome do cara que você falou? Eu não Pera aí. sei, eu só sei que era conhecido. A mídia americana tratava o primo dele como um cara também conhecido, ou igualmente conhecido. E foi um escândalo ele ficar provocando o sujeito no ar, dizendo que o cara era um destruído, um acabado, um arruinado, um infeliz, um decaído, que se entregar ao mundo. Aí logo depois vem ele e as prostitutas dele. Tadinho. Não, Caio. Ele era primo do Jerry Lee Lewis, cara. Do comediante? Não, o comediante é Jerry Lewis. O Jerry Lee Lewis era um roqueiro dos anos 60, 50, muito top. Agora que eu tô descobrindo aqui. O Jerry Lee Lewis era muito famoso, cara. Pois é. Eu me lembro do escândalo que produziu nos Estados Unidos quando ele começou a defenestrar o primo nas pregações. Mas ele tava mexendo com um cara que é uma lenda dos anos 50, 60. Ele devia ter um ciúme danado. Eu sei que ele descia o pau no pobre do primo pregando. Eu aqui no Brasil ficava ouvindo aquilo ali. E era um amigo meu que era intérprete dele, fazia a dublagem dele. Não, eu ouvi muita bobagem através da dublagem do meu amigo. Ele perdeu. Tem uma foto aqui, bota aí só para rapidinho pro Caio ver aqui. Jerry Lee Lewis, esse cara aqui, ó. Ele cantava de mano, né? Tipo Elvis Presley, aqueles. Sei. Ele era o primo, do Jimmy Swaggart. Mas é muito mais pancada do que o Jimmy Swaggart. Do ponto de vista da. Isso é o seguinte, era horrível, era do ponto de vista cristão, era uma blasfêmia contra a alma do primo. Era como jogar o primo no inferno e fechar o cadeado. E a hostilidade com a qual ele falava era enorme. Mas era uma das inúmeras coisas idênticas que ele fazia, que deixavam você saber que logo adiante haveria uma ruína terrível esperando por ele, porque ele estava totalmente surtado de arrogância, de supremacismo e de soberba. Aí é inevitável. A soberba precede a ruína. Sempre. Eu sei. É lei da gravidade, não é instantâneo. Às vezes até é quase instantâneo. Às vezes cai como pedra, às vezes cai como pena. Como pena, mas cai. Que vai cair, vai cair. Aí o livro tá aí também, tá? Olha lá. Bota aí, Thiago. Síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Pegue lá e leia. No portal Prologos. Isso. É só entrar. É um livro muito interessante, forte. Legal. E muito bom. O meu amigo John Stott leu esse livro. Em inglês. Olha. Aí eu me lembro que ele achou o livro muito denso de profecia, muito forte. Aí ele me escreveu uma carta longa, dizendo: meu querido Caio, eu concordo com o livro todo, em gênero, número e grau, mas é uma mensagem muito forte. Muito difícil, quase insuportável. E eu falei, essa é a verdade, porque o livro é baseado na epístola de Judas, no Novo Testamento. Então é Judas aplicado, e Judas estava lidando com uma questão idêntica nos dias dele. Com a mesma coisa.
E Pedro também, na segunda epístola de Pedro, ele está lidando com a mesma coisa. Olha aí. E falam a mesma coisa, quase que se repetem. Usam as mesmas linguagens, a mesma metáfora, os mesmos exemplos, Pedro e Judas. Talvez estariam diante dos mesmos fatos. Estavam diante dos mesmos fatos. Esse fato que se transformou numa pergunta sua para mim aqui agora. Sim, Caio, sim. Essa coisa do cara conhecer a Deus, Caio, ele vê um pouco de Deus nele, aí ele acaba se confundindo. Aí ele acaba achando que ele é uma divindade. Aí dá essa viajada, aí é que ele perde. E ainda tem essa coisa de ele recebe o dinheiro de Deus, vem para ele. O cara quer dar um dinheiro para Deus, para quem que ele dá? Dá pro fulano. Dá para o fulano. A pessoa está com um problema. A maioria, ao invés de orar a Deus, fazer como Jesus disse, entra no teu quarto e fala com teu pai, porque o teu pai te conhece, te sabe, te ouve. Não. Você procura alguém que você acha que é superior a você. Sim, cara. Na relação com Deus. Sim. Porque se essa pessoa orar, Deus vai ouvir melhor. E tem gente que vai acreditando nisso para si mesma. Porque que a pessoa ignorante assim pense, tudo bem. Mas que aquele que é o procurado creia também acerca de si próprio desse modo, aí é um horror. Aí ele já... Aí, cara, você se endiabrou com uma auréola na cabeça. Olha... É um diabinho com auréola. Com auréola, com asinha e tudo. Sei. Mas já está endiabrado. Anjinho vermelho. Está endiabradamente embalado por aleluias. Mas vamos lá. Mas aqui, Caio, a minha vida ninguém atira, pelo contrário, eu mesmo a dor. Não é uma frase narcisista, não? É megalomaníaca. Jesus assim... Megalomaníaca. Quem é minha mãe? Eu tenho essas viagens. Jesus tem. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Quando tinha 12 anos de idade e os pais ficaram procurando, esqueceram ele no templo. Sim. E aí acharam. Aí Maria vai dar uma bronca. Meu filho, por que fizeste assim conosco? Lucas 2. Aí Jesus olha para ela e para eles e diz, porventura não sabias? Por que me procuráveis? Pô, que papo é esse me procurar pela casa de amigo, Jerusalém inteira? Só tinha um lugar onde eu estaria, era aqui. 12 anos. 3 dias depois. Só tinha um lugar, por que vocês estavam me procurando? Se eles não sabiam, se havia um lugar onde vocês me encontrariam, seria aqui na casa do meu pai? Então, põe megalomania nisso. Por isso é que eu digo a vida inteira, e não fui eu quem inventou isso. É todo mundo que pensa, desde que se pensa acerca de Jesus, que se concluiu que Jesus ou seria um doido mais desvairado e paradoxalmente equilibrado nos seus atos e nas suas escolhas e nas suas inclinações e nos princípios que enunciava e vivia, paradoxalmente o louco mais são que já passou por aqui, de tal modo que não dá nem para descrever, ou então ele era Deus mesmo. Porque não dá para você ficar no meio da megalomania de Jesus comparando ele com Buda, nem com Maomé. Não dá para trabalhar. Não, esses outros todos são profetas que tentaram ser, que gostariam de ter sido, ou até foram, ou trouxeram compreensões, percepções, luzes interessantes, no mínimo para aquele momento, para aquela hora. No mínimo. Agora, não dá para botar Jesus no mesmo viés, não dá para colocá-lo com Zaratustra ou Zoroastro em grego, não dá. Porque ele é o cara do eu e o Pai somos um. Né? Ele é o cara do tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer.
O em verdade já é de arrebentar, né? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Quem come e bebe de mim nunca mais terá fome nem sede eternamente. Ele encerra o tema. Eu sou o Filho do Homem. Quando vocês virem o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, então vocês vão saber que tudo quanto foi anunciado era verdade, mas vocês vão me ver. Aí o cara pergunta, o sumo sacerdote judaico, tu estás dizendo que tu és Deus, que tu és o Messias? Ele diz, tu dizes, mas tu verás o Filho do Homem em pé, na presença do Todo-Poderoso. Tu verás. Não façam nada aqui. Que espada que nada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não compreendeu de que espírito eu sou? Ou você não sabe que se eu pedisse ao meu pai, ele mandaria agora 12 legiões de anjos, milhares de anjos, acabaria com essa palhaçada toda. Com tudo isso, não é assim, Pedro. O meu reino não é deste mundo. Ah, logo tu és rei? Tu dizes. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ah, meu amigo, Siddhartha foi legal pra caramba, mas para antes. Ele não tinha essa pegada. Maomé teve a sua relevância para diminuir o barbarismo das tribos árabes naquele início e estimular uma produção cultural que foi relevante durante 2, 3 séculos. Depois virou uma religião cada vez mais radical, conforme a gente vê hoje que o bom muçulmano é aquele que não é muito religioso. Melhor. Aí ele fica bem humano, bem legal, bem tratável. Fica mais humano, menos muço. Porque quando ele entra numa de se submeter ao esquemão todo, aí Meu pronto. Deus do céu. Aí é igual um judeu fanático, é igual um cristão que esquece Jesus e fica só com o Deus do Velho Testamento, insuportável. Mas Jesus ou é doido ou é Deus, não dá para ficar no meio termo. Ou é doido ou é Deus. Tratar ele como gente. Não dá, assim, como mestre de sabedoria, o maior de todos os filósofos, um espírito iluminado. Não dá. Ou você se ajoelha ou você dá as costas e diz que pena. Porque nunca ninguém falou como este homem. Mas esse negócio de eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê a Deus, e antes de Abraão existia o sol. Isso é muito bom. Isso aí é demais para mim, que pena. Ninguém jamais foi como ele, mas eu não aguento isso. Ou você se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu, ou, muito triste, se retira. Se retira e deixa lá. Deixa lá e vai viver infeliz o resto da vida, por ter conhecido aquilo que você não conseguiu acolher. E aí ele entra de novo como espada que divide. Levantamento de uns e ruína de outros. E aí, brother? Maravilhoso. E ele falou do diabo, né? Ele nada tem em mim. Não tem um pedacinho de diabo em mim. Nada tem em mim.